Meus amigos, o Prova Final é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O Prova Final é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos que apresentar o tema do dia. No segundo bloco, nós temos Pergunte ao Professor. São perguntas que eu já vou responder. E depois, no terceiro bloco, nós vamos gravar 2 questões de OAB ou de concurso, mas são questões relacionadas com o tema do dia. O tema do dia é organização criminosa. Este assunto merece nossa atenção e, sobretudo, merece atenção sua, você que é aí candidato à OAB. Por quê? Porque teve modificação recente. A Lei 12.694 definiu finalmente o tema organização criminosa no nosso país. Nós vamos então analisar este conceito de organização criminosa e verificar quais são os efeitos dele dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Nós não tínhamos este conceito de organização criminosa, mas muitas leis faziam referência a ele. Daí a pergunta: essas leis anteriores que mencionavam organização criminosa, valem ou não valem? A lei nova vai valer a partir de 90 dias, porque esse é o tempo de vacácio da lei nova. Mas a partir daí, este conceito novo vale para o quê? Tem reflexos penais, tem reflexos processuais. Tudo isso é o que nós queremos abordar aqui no Prova Final, que, repito, é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. E se você quer formular alguma pergunta para nós, então utilize provafinal@aesapar.com. Repito, provafinal@aesapar.com. Esse é o tema e já está apresentado. Vamos então para o nosso segundo bloco, quando então eu vou fazer uma exposição detalhada de tudo isso que eu acabo de anunciar para vocês. Avante! Vamos então cuidar do tema do dia. Eu disse inclusive que era segundo bloco, na verdade o tema está no primeiro bloco. Organização criminosa. O que aconteceu de novidade e que você, OABeiro, tem que estar muito atento. Agora temos o conceito de organização criminosa que foi dada pela Lei 12.694. Como é este conceito? O conceito dado pela lei é o seguinte, olha lá, vejam vocês, acompanhem aqui nosso raciocínio. Para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa, 1. Associação de mais de 3 pessoas, de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, por divisão de tarefas, etc, etc. Por ora, o que você tem que fixar? Associação de 3 ou mais pessoas. Notem, a lei não disse mais de 3 pessoas, disse 3 pessoas ou mais. E assim o número mínimo 3. Número mínimo 3. Associarem-se, reunirem-se, juntarem-se. É isso que exige, em primeiro lugar, a nova tipificação da organização criminosa. Portanto, considera-se organização criminosa essa associação de 3 ou mais pessoas, porém, de que maneira? De que forma? Da seguinte maneira, a lei diz, de forma estruturada, ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, ainda que informalmente. Portanto, aquela associação de 3 ou mais pessoas não pode ser qualquer tipo de associação. Tem que ser de forma
ordenada, divisão de tarefas, ainda que informalmente, é isso que a lei exige. Só isso, não mais. Qual é o objetivo da associação? Terceira exigência, objetivo da associação. Diz a lei, com o objetivo de obter qualquer tipo de vantagem, direta ou indiretamente, qualquer tipo de vantagem. Notem, a lei não falou vantagem econômica. A lei disse qualquer tipo de vantagem. Portanto, pode não ser econômica e, neste ponto, a lei destoa do que, criminologicamente, sempre se entendeu por organização criminosa. Ou seja, do ponto de vista criminológico, sempre se entendeu que organização criminosa existe para fins econômicos. Ela existe para obtenção de lucros. É para isso que existe crime organizado. E crime organizado aqui eu já estou utilizando como sinônimo de organização criminosa. Tecnicamente, organização criminosa. Porém, criminologicamente e midiaticamente, todo mundo fala crime organizado. Você tem que vincular as duas coisas, porque não há distinção entre crime organizado e organização criminosa. E nós estamos, nesse instante, fazendo o quê? Estudando a definição nova que está na lei de organização criminosa. E nós já enfocamos 3 aspectos desta definição legal. Falamos que uma organização, desde logo, exige uma associação de 3 pessoas ou mais. De outro lado, tem que ser algo estruturado, organizado, divisão de tarefas, ainda que informalmente tudo isso, mas tem que ter organização. E, em terceiro lugar, nós examinamos o objetivo dessa organização. O objetivo é obtenção de qualquer vantagem. Não precisa ser econômica, sim, qualquer vantagem. Falta o quê? Falta o 4º requisito exigido pela lei. Qual? Vamos lá. 4º requisito exigido pela lei é justamente o meio de alcançar o objetivo, qualquer vantagem. Por que meios? De que maneira o agente tem que alcançar a vantagem que ele quer, que ele deseja? Diz a lei, mediante a prática de crimes. Mediante a prática de crimes. Notem, a lei falou no plural, crimes. Se uma associação existe para o fim de cometer um único crime, não é organização criminosa. Ela exige no plural, ela exige uma pluralidade de crimes. E agora, para fechar este conceito todo, só resta o seguinte: quais crimes? A lei nova definiu quais crimes têm que fazer parte do objetivo da associação. Quais? Crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Pena máxima igual ou superior a 4 anos. Portanto, não quer a lei que configure uma organização criminosa a reunião de várias pessoas para o fim de cometer crimes cuja pena é muito baixa. Não configura organização criminosa. Tem que ser crimes cuja pena vai de 4 ou mais, de 4 anos ou mais. E, por último, crime transnacional. Se a reunião se faz para o crime transnacional, também sim, também configura organização criminosa. E eu, então, te resumo tudo isso da seguinte maneira. É a organização criminosa, agora, no nosso direito, para fins penais e processuais, já nós veremos,
Já já veremos de que maneira é o penal, de que maneira é o processual penal. Mas, em síntese, é organização criminosa, associação de 3 ou mais pessoas, de forma estruturada, organizada, com divisão de tarefas. De outro lado, objetivo de qualquer vantagem. Tudo isso que será conseguido mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos e, de outro lado, também pode ser um crime transnacional. Este é o novo conceito de organização criminosa no nosso país. Gravou tudo aí? Nós vamos, depois, lá no segundo bloco, distinguir o que é organização criminosa e o que é quadrilha ou bando. Já já eu cuido disso. Por enquanto, vamos por partes. Que partes? Vamos lá? Havia mesmo um vácuo legislativo no nosso ordenamento. Ou seja, a lei brasileira fazia referência à organização criminosa, várias vezes fez essa referência, mas a lei brasileira não definia o que era organização criminosa. Agora, este vácuo legislativo foi suprido com a 12.694. É esta lei que veio definir o que se entende por organização criminosa. O vácuo legislativo desapareceu. Porém, enquanto estávamos no vácuo legislativo, muita polêmica aconteceu. De todas as polêmicas, uma pelo menos eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento. Qual? Muita gente, diante do vácuo legislativo precedente, tentou suprir a lacuna, fazendo uso de um conceito de organização criminosa que está contido no Tratado de Palermo. É o Tratado sobre o Crime Organizado Transnacional. É verdade que o Brasil subscreveu este tratado, é verdade. E a partir daí, muita gente começou a achar que o conceito dado num tratado internacional, ratificado pelo Brasil, valeria internamente, teria valor interno para o efeito de suprir uma lacuna legislativa que até então acontecia. Quem é que passou a aceitar esta argumentação de que o Tratado de Palermo teria valor interno no nosso direito? Quem? STJ, Superior Tribunal de Justiça. O STJ, em pelo menos 2 acórdãos, aceitou a tese de que o Tratado de Palermo seria o suficiente para descrever o que é crime organizado no plano interno do nosso direito. E o STJ estava, no entanto, totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Nós mesmos, eu mesmo, escrevi vários artigos contestando essa possibilidade. Isso tudo nós fundamentávamos em vários argumentos. Vamos lá? Quais argumentos que nós sustentávamos para dizer que o STJ estava equivocado, que ele não podia aceitar o Tratado de Palermo como fonte definidora de organização criminosa dentro do nosso país? Nossos argumentos. Em primeiro lugar, tratado não é lei. Tratado é algo aprovado pelo presidente da República e depois ratificado pelo Congresso Nacional. Notem, o Congresso não aprova o tratado, ele ratifica, porque ele não pode mexer no tratado. Tudo que foi definido pelo presidente da República, dentro dos seus poderes de firmar tratados, o Congresso ou ratifica ou não ratifica.
ele não tem poderes de mexer nos conceitos. Logo, nós entendemos que no Brasil, crime ou definição de uma estrutura típica tem que ser feita por lei, necessariamente feita pelo legislador brasileiro, e seguir o procedimento da lei previsto na Constituição Federal. O novo conceito de organização criminosa, este seguiu o procedimento legislativo da Constituição. O Tratado de Palermo tem outra estrutura, é outra história, porque o Tratado de Palermo, sendo um tratado, depois de ratificado, ele é posto em vigência no Brasil por um decreto do presidente da República. E, como todos sabemos, decreto não é lei. A Constituição exige lei para definir uma estrutura típica. Decreto não é lei. Ademais, os tratados internacionais possuem valor internacional, possuem valor para efeitos internacionais. Os tratados internacionais, quando definem crimes, não podem ter valor interno. Eles, tratados, podem ter valor e têm para outras coisas. Por exemplo, quando eles estabelecem garantias de um processado. Aí sim, aí valeu. Mas para efeito de definir crime, a única fonte legislativa legítima é a lei aprovada de acordo com o procedimento legislativo constitucional. Isso decorre de uma garantia que se chama garantia da lex populi, lei do povo, aprovada pelos representantes do povo, de acordo com o procedimento legislativo constitucional. Era assim que nós criticávamos essa possibilidade de admitir o Tratado de Palermo internamente como válido para o efeito de definir organização criminosa. Nós, então, nos posicionávamos totalmente contrários, seja ao HC 77771, 77771 ou ao HC 171.912, 171.912. Nesses dois HCs, o STJ, incorretamente, de acordo com a nossa opinião, o STJ aceitou o Tratado de Palermo como fonte definidora das organizações criminosas internamente no nosso país. E agora, por onde vamos? Tínhamos um vácuo legislativo. Alguém falou no Tratado de Palermo. O STJ admitiu o Tratado de Palermo. Daí a pergunta: vamos concordar com o STJ ou devemos discordar do STJ? Quem tem razão? Com a devida vênia, a razão está com quem criticou e criticava esse posicionamento do STJ. Quem é que finalmente definiu a questão internamente aqui no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no HC 96007, definitivamente, de maneira unânime, refutou a tese do STJ de que o Tratado de Palermo tinha valor interno no direito brasileiro. Não tem, não tinha e não tem. E agora nós afirmamos isso com base na jurisprudência do STF. O Supremo Tribunal Federal, dirimindo um litígio penal muito famoso que envolve uma igreja grande aqui no nosso país, os donos da igreja foram acusados do crime de lavagem de dinheiro sujo, dinheiro esse decorrente de organização criminosa. E aí é que se discutia
Podia este crime de lavagem de dinheiro, naquela época, podia valer ou não podia valer? O Ministério Público entendeu que sim, a ponto de imputar o crime aos dois donos da Igreja Renascer. E a polêmica foi colocada e finalmente o Supremo, por voz unânime dos seus membros da primeira turma, disse: não existe conceito de organização criminosa no Brasil. Isso o Supremo afirmou por altura de maio, mais ou menos, abril ou maio de 2012. A lei nova que define organização criminosa é de julho de 2012. E ela só entrará em vigor 90 dias depois da publicação, ou seja, em outubro. Portanto, ainda não está em vigor. A lei já está aí, mas ainda não está em vigor. De qualquer maneira, o Supremo, de forma líquida e certa, dirimiu a questão para dizer que o STJ estava errado, que não podia admitir o Tratado de Palermo e que não pode nenhuma conceituação criminosa ser admitida no Brasil que não seja por meio de lei formalmente aprovada pelo Parlamento. O ministro Marco Aurélio chegou a sublinhar que o que coloca em vigor no Brasil uma convenção é um decreto. E ele dizia: por decreto não pode criar uma definição criminal no Brasil. Por decreto não, por lei sim, e só por lei. De outro lado, ainda se discutia a amplitude deste Tratado de Palermo, a ponto de se dizer o seguinte, que não só ele teria efeitos investigativos e processuais, como também ele deveria ter efeitos penais. Isso chegou a ser sustentado. E o ministro Marco Aurélio refutou essa tese, dizendo o seguinte: impossível, mesmo que o conceito do Tratado de Palermo tivesse valor, mesmo que tivesse, de forma alguma, ele valeria como um tipo penal, porque não comina pena. Um tipo sem pena não é um crime, É apenas uma definição, que pode até ter efeitos processuais, mas não tem nenhum sentido, nenhum valor técnico no sentido de direito penal. Portanto, estamos plenamente de acordo com o ministro Marco Aurélio e todos que o seguiram, ministra Carmen Lúcia, ministro Toffoli, todos seguiram a mesma linha dada pelo nosso relator. Neste sentido, então, nós podemos hoje afirmar categoricamente: o Tratado de Palermo não tem valor jurídico no plano interno, o STJ se equivocou, a jurisprudência que vale é a jurisprudência do Supremo, e pela jurisprudência do Supremo, que respeitou a garantia da legalidade, especialmente a garantia da lex populi, está toda respeitada neste acórdão brilhante do Supremo Tribunal Federal, que andou na mesma linha da nossa tese, no sentido contrário ao valor interno para o Tratado de Palermo. Assim, portanto, está dirimida a questão. E tudo isso aconteceu antes da Lei Nova 12.694, quando então o Supremo afastou a possibilidade de lavagem de dinheiro sujo com base na organização criminosa. Este era o sistema vigente no Brasil até julho deste ano, quando então a nova lei de lavagem agora possibilita reconhecer este crime sem se importar com o crime precedente. Não importa mais, o crime precedente
Não é mais aquela lista. Antes tinha uma lista, agora não mais. Mas, em suma, daqui para frente é outra história. A questão toda é o passado. E para o passado não vale aquela expressão organização criminosa que estava contida lá na lei de lavagem de dinheiro sujo. É isso daí, encerramos este nosso bloco e agora nós vamos partir para o próximo bloco resolvendo algumas questões. É o Pergunte ao Professor. É isso que nós vamos nesse instante então passar para o outro bloco. Avante! Meus amigos, neste segundo bloco, nós vamos então responder algumas questões. Depois, no terceiro, tem o X da questão. Agora, no segundo, algumas questões, e você pode, inclusive, fazer contato conosco pelo provafinal@aesapar.com. provafinal@aesapar.com. Vamos, então, para a nossa primeira pergunta. Professor, o crime de organização criminosa foi criado no Brasil? Vamos lá. Esta primeira pergunta diz respeito, então, a se foi ou não criado o crime de organização criminosa no Brasil. O que é que temos a dizer? A resposta é negativa. O crime não foi criado. O legislador apenas definiu o que é organização criminosa, mas não estabeleceu o tipo penal autônomo de organização criminosa. Quem fez isso agora fomos nós, lá no nosso código, no nosso projeto de reforma do Código Penal, que está tramitando no Senado Federal. Neste projeto, sim, nós não só definimos o que é organização, como também nós combinamos a pena. Quando você tem definição mais a pena, então sim, aí surge o crime de organização criminosa. Mas não foi isso que foi feito pelo legislador, agora na 12.694. Ele apenas conceituou organização e não combinou pena. Quando o legislador faz isso, define algo e não combina pena, ele não cria o crime de, no caso, de organização criminosa. E não criou mesmo. Por quê? Um crime exige duas coisas. Exige que o legislador defina qual é a situação incriminada, qual é a conduta que ele está reprovando, e o crime ainda exige a punibilidade. Que se entende por punibilidade? Punibilidade significa ameaça da pena. Não existe crime sem essa ameaça de pena. Como o legislador da 12.694 só definiu organização e não combinou nenhuma pena para esta definição, ele ficou pela metade. Se o crime, então, exige duas partes, e se o legislador só fez uma parte e esqueceu-se da outra, não tem a outra, conclusão, crime não existe, não é crime. Nós não temos o crime de organização criminosa no Brasil. Se não temos o crime, a pergunta, o que é que temos? Resposta, o que temos é a definição do que é organização. Agora, mais uma questão. E para que serve isso? Se isso não é crime, e não é, para que serve essa definição? Essa definição serve para muitos outros efeitos, para efeitos processuais, para efeitos protetivos da 12.694 e para alguns efeitos penais, alguns, como nós veremos nas próximas respostas que nós vamos dar às questões que os alunos vão formulando. Vamos então
para a segunda questão. A nova definição de organização criminosa se aplica à lei de lavagem de capitais? Vamos lá. Esta segunda questão versa sobre organização criminosa e lavagem de capitais. E o que nós temos que explicar aqui para você é o seguinte, que a nova lei de lavagem de capitais, que já entrou na terceira geração, pressupõe qualquer infração penal anterior que gere o dinheiro sujo. Qualquer dinheiro sujo vindo de qualquer infração anterior, agora pode ser objeto de lavagem de dinheiro sujo. Assim, estabelecido na nova lei de lavagem, que entrou em vigor em julho do corrente ano, nós poderíamos então imaginar que se o anterior é uma organização criminosa, que isso então poderia gerar lavagem de dinheiro. Cuidado, a resposta é negativa. Por que motivo? Vejam lá, a Lei 12.694 não criou o crime de organização criminosa, não criou o crime. Logo, quando a lei de lavagem exige que o dinheiro sujo venha de uma infração penal anterior, na medida em que organização criminosa não é infração penal, não é, porque não tem nenhuma pena combinada, nós não podemos, hoje, imputar o crime de lavagem de dinheiro sujo, porque este dinheiro decorreu de uma organização criminosa. Aliás, não podemos agora e não podíamos antes. O que é que eu quero dizer? Antes, a lei de lavagem fazia referência à organização criminosa, mas nós não tínhamos nenhum tipo de descrição, de definição do que era a organização criminosa. Agora, a nova lei pressupõe a existência de uma infração penal e a organização criminosa continua não sendo infração penal. Assim, podemos em princípio afirmar que este novo conceito de organização criminosa, ele tem efeitos muito mais processuais do que propriamente efeitos penais. Pelo menos não vale para a organização criminosa. Ele vale, por exemplo, para a própria Lei 12.694, que prevê uma série de medidas protetivas ao juiz. Aí sim, o juiz vai invocar essas medidas protetivas quando se trata de organização criminosa. Para este efeito da lei protetiva dos juízes, sim, o conceito de organização criminosa vale. Para outros fins investigativos e processuais, também podemos concluir que o novo conceito de organização criminosa vale. Por exemplo, Lei 9.034. Na Lei 9.034, que define todas as medidas investigativas do crime organizado, várias vezes esta lei fez referência à organização criminosa. Só que nós não tínhamos nenhuma definição do que é isso. Nós não sabíamos o que era organização criminosa. Agora sabemos. E então, dá para aplicar a Lei 9.034 em todos aqueles dispositivos que nós reputamos que são constitucionais. Sintetizando, é para isso que serve a nova definição de organização criminosa. Para efeitos protetivos, para efeitos processuais, para efeitos investigativos, para isso serve, O que a nova lei só não fez foi definir o crime de organização criminosa.
Por isso que um promotor hoje não pode imputar o crime de lavagem de dinheiro a ninguém, dizendo que o dinheiro veio de uma organização criminosa. Não pode, porque organização criminosa ainda não é no Brasil uma infração penal. Será no futuro, no projeto nosso que está no Congresso. Aí sim, lá nós definimos o crime, mas por enquanto não pode. Vamos para a terceira questão. Professor, qual a diferença entre organização criminosa e quadrilha ou bando? Vamos lá. Organização criminosa e quadrilha ou bando. São duas coisas distintas, não podem ser confundidas. A começar pelo seguinte: quadrilha ou bando já é crime e é crime no ordenamento jurídico brasileiro. Artigo 288 do Código Penal. Quadrilha ou bando, portanto, é crime. Organização criminosa, por enquanto, só é uma definição, mas não é crime, porque o legislador não combinou nenhuma pena. Portanto, aí está, desde logo, uma primeira diferença entre quadrilha ou bando e organização criminosa. Vamos ver mais? Mais diferenças? Vamos lá. Uma outra diferença importante é a seguinte: na quadrilha ou bando, a lei exige mais de 3 pessoas, portanto, no mínimo 4. Quadrilha ou bando, 4. Por sua vez, aqui na organização criminosa, a lei falou 3 ou mais pessoas. 3 ou mais. Conclusão, há uma diferença numérica entre organização criminosa, 3 no mínimo, e quadrilha ou bando, 4 no mínimo. Portanto, são coisas distintas. Não podemos confundir alhos com bugalhos. Não podemos confundir uma situação A com uma situação B. Quadrilha ou bando é quadrilha ou bando e organização criminosa é organização criminosa. E as diferenças não param aí. Há mais. Vamos lá. Quadrilha ou bando é a reunião de, no mínimo, 4 pessoas para o fim de cometer crimes. Crimes. Abertos. Também exige plural, mas falou crimes. Já a organização criminosa diz reunião de 3 pessoas ou mais para o fim de cometer crimes punidos com pena mínima igual ou superior a 4 anos ou crime transnacional. Como se vê, na organização criminosa existe uma especificação dos crimes que embasam, fundamentam a organização. Portanto, a organização existe para o cometimento de crimes, mas tem que ser estes crimes, pena máxima igual ou superior a 4 anos, ou um crime transnacional. Aqui no quadrilha ou bando, a lei só disse crimes, não especificou quais crimes. Portanto, qualquer um crime serve para configurar quadrilha ou bando, mas não é qualquer crime que serve para configurar a organização criminosa. Como se vê, temos então diferenças marcantes entre quadrilha ou bando e organização criminosa. Não podemos confundir as duas coisas no nosso ordenamento jurídico. Vamos para mais uma questão? Vamos lá, ouvindo a próxima questão. Qual a diferença entre organização criminosa e a definição do Tratado de Palermo? A diferença entre a organização criminosa do direito brasileiro, agora definida na 12.694, e o Tratado de Palermo, as diferenças são marcantes. A começar pelo seguinte: o Tratado de Palermo
não tem valor jurídico interno no nosso país. O conceito de organização criminosa, dada pela nova Lei 12.694, tem valor interno no nosso país para vários efeitos. A lei nova só não definiu o crime de organização criminosa, mas definiu o que ela é, e ela tem efeitos protetivos, alguma coisa de penal e ainda tem efeitos processuais e investigativos. Portanto, não podemos confundir Tratado de Palermo com a lei nova, Lei 12.694. Mas as diferenças são outras também, nós podemos sublinhar. Lá no Tratado de Palermo se fala em 3 pessoas também, mas lá fala finalidade econômica. A reunião das pessoas é para o fim econômico. Aqui, na definição de organização criminosa, a lei disse com o objetivo de alcançar qualquer coisa, qualquer escopo, finalidade de qualquer natureza. Pode o objetivo da organização criminosa ser econômico, pode não ser econômico. E neste ponto é divergente do Tratado de Palermo, porque lá se fala em objetivo econômico. Aqui, na lei brasileira, qualquer objetivo justifica a existência da associação criminosa. 2 coisas, portanto, inconfundíveis. De qualquer maneira, a nossa nova lei, ao definir a organização criminosa, diz que ela existe para cometer crimes punidos de 4 anos ou mais, ou se trata de um crime transnacional. E aí vem a pergunta: o que é que se entende por um crime transnacional? Resposta: crime transnacional é o crime que está contemplado, definido lá no Tratado do Crime Organizado Transnacional. Envolve vários países. Crime transnacional é só interpretar. O que é isso? É o crime que envolve vários países. Notem, o código não disse, a lei não disse crime internacional, disse transnacional. Portanto, qualquer crime que envolva, inclusive, aquele espaço marítimo que não é da soberania de ninguém, mesmo neste caso, já é um crime transnacional. É o crime que transcende o país, vai para além do país, ou vai para o alto mar, que não é de ninguém, ou vai para outro país, que então surge uma nova soberania. Crime transnacional envolve as 2 coisas, tanto o alto mar como outro país. Transcendeu ao Brasil, transcendeu a um país. Se o crime é transnacional, então sim, entra no conceito novo de organização criminosa. É isso daí. Vamos para outra pergunta? Vamos lá. Professor, a nova definição de organização criminosa vale para o passado? Essa nova definição de organização criminosa, a pergunta é se vale para o passado. Cuidado, ela vale para fins protetivos, investigativos e processuais, desde logo. Neste sentido, para estes efeitos, sim, não interessa a data do crime. Pode ser um crime passado ou um crime do presente. Se a autoridade policial vai investigar um crime organizado, logo após a vigência da nova lei, que se dará em outubro, se ele vai organizar um crime organizado, que está em andamento, uma associação que está em andamento, não importa quando começou essa associação, não importa. A lei nova vai ser aplicada para fatos neste sentido investigativo.
Medidas investigativas são medidas processuais. E a lei, do ponto de vista processual, entra em vigor já, independente da data do crime. Agora, cuidado. A lei nova, ao definir a associação criminosa, ela também pode ter um ou outro efeito penal. E quando falamos de efeito penal, a história é diferente. Te dou um exemplo. A nova lei de lavagem de capitais prevê o aumento de pena, quando o crime é decorrente de organização criminosa. Agora nós já sabemos o que é organização criminosa no Brasil. Logo, já dá para aplicar este aumento de pena. Notem, eu não estou dizendo que a nova lei criou o crime organizado, não criou, definiu o que é organização. Mas a lei de lavagem de capitais, aí neste ponto do aumento de pena, só o aumento de pena, neste ponto nós só precisamos do que é que se entende por organização criminosa. Portanto, a definição, o conceito de organização criminosa vai ter reflexos penais também, reflexos. Eu não disse que este conceito é um crime, não é crime. Vai ter reflexos penais, por exemplo, para aumentar a pena na lavagem de capitais. E aí, neste ponto, sendo penal, não pode retroagir. Ou seja, se a lei vai entrar em vigor em outubro, só vale para fatos ocorridos dela para frente, da lei nova para frente. Uma lavagem de capitais ocorrida então da lei nova de outubro para frente pode ter o aumento de pena em virtude da organização criminosa. Bem? Então, quando se trata de lei penal, se ela é benéfica, retroage. Se ela é maléfica, não retroage. E convenhamos, uma lei que prevê aumento de pena é maléfica. Se ela é maléfica, não retroage. Bem? Então, só vai valer, neste ponto específico, a lei de lavagem, só vai valer da data da vigência da lei nova que definiu organização criminosa. E só vale para fatos daí para frente. Vamos agora chamar nosso último bloco, que é justamente responder algumas questões. O X da questão. Vamos então para o nosso X da questão, corrigindo algumas provas, algumas alternativas, para você fixar bem conceitos já vistos anteriormente por você mesmo, ou aqui nesta aula, ou em outras aulas. Vamos lá? Em face do princípio da legalidade, e o que se quer é assinalar a correta. Qual é a correta? Em face da legalidade constitucionalmente consagrada, a lei penal é sempre irretroativa, nunca pode retroagir. Está errado. Está errado porque quando a lei nova for benéfica, pode retroagir. Então está errada essa afirmação, está errada. Não coloque ela está errada. Número 2, se entrar em vigor a lei penal mais severa, ela será aplicável a fato cometido anteriormente à sua vigência, desde que não crie figura típica inexistente. Está errado. Letra B está errado. Por que está errado? Porque se a lei nova é mais severa, não pode retroagir. De nenhuma maneira pode retroagir. Não pode. Portanto, também é uma assertiva errada. Vamos para a letra C. Sendo a lei penal mais favorável ao réu, aplica-se ao fato cometido sob a égide de lei anterior, desde que ele ainda não tenha sido decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Está errada. Essa alternativa está incorreta, porque quando a lei nova é favorável, ela aplica-se a fatos passados, independentemente da situação em que se encontra esse fato passado. Ou seja,
mesmo que haja sentença antes, mesmo que haja trânsito em julgado, lei nova favorável, retroage. Vamos para a letra D, D de dado. A lei penal não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Lei nova não retroage, salvo abolício crimes ou se a lei nova de qualquer modo favoreça o agente. Correta resposta. Lei nova não retroage, salvo se for abolício crimes, aboliu o crime, aí é favorável, retroage. Ou se favorece o réu de outra maneira, também retroage. Portanto, letra D está correta. D de dado, essa era a resposta correta. Vamos ver a letra E. Se a lei nova for mais favorável ao réu, deixando de considerar criminosa sua conduta, ela retroagirá, mesmo que o fato tenha sido definitivamente julgado, fazendo cessar os efeitos civis e penais da sentença. Está errado. Por quê? Uma lei nova favorável que deixa de considerar crime é uma abolício crimes. Abolício crimes retroage sempre, favorece sempre, e ela, abolício, apaga todos os efeitos penais. A abolício não apaga os efeitos civis. Aí está o erro, aí está o problema. Então preste bem atenção nesses detalhezinhos, porque são eles que fazem a diferença. Ok? Vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá. É unicamente correto afirmar. O que eles querem é que afirme a resposta certa. Vamos lá. O delito de quadrilha só se consuma com a prática de qualquer delito pelo bando ou por alguns dos seus integrantes. Está errado. Isso está errado. Por quê? O delito de quadrilha ou bando é formal. Basta reunião estável de no mínimo 4 pessoas e o crime já está consumado. Não precisa da prática do delito programado, seja pelo bando todo ou por um dos seus integrantes. Não precisa a realização do crime. Logo, não era aí o caminho correto. Vamos para a alternativa B. Vamos lá? Ao dispor sobre crimes tentados, o Código Penal prevê possibilidade de casos com resposta equivalente à dos crimes consumados. Perfeito. Essa resposta está certinha. Em regra, o crime tentado tem pena menor, mas existe uma exceção no Código Penal. E a exceção é exatamente esta, em que a tentativa tem a mesma pena do crime consumado. Por exemplo, artigo 352 do Código Penal. Evadir-se ou tentar evadir-se é a mesma pena. É uma exceção, e esta exceção está prevista no Código. Portanto, alternativa B, corretíssima. Alternativa C, em se tratando de contravenção penal, a punibilidade da tentativa segue as mesmas regras do Código Penal. Errado. Porque quando se trata de tentativa, existe uma regra específica, especial, que diz não se pune tentativa de contravenção. É o oposto do Código Penal. Código Penal cuida da tentativa. No artigo 14, os crimes admitem tentativa. A contravenção não é punível a tentativa. Portanto, a regra oposta. Vamos para a letra D. O crime falho é outra designação dada a tentativa imperfeita. Está errado. Crime falho é a mesma coisa que tentativa perfeita. Portanto, está errado o D. Letra E. O Código Penal condiciona o reconhecimento da modalidade tentada de determinado crime à existência, na parte especial, de previsão específica quanto à sua admissibilidade. Está errado. Está errado, porque o sistema brasileiro é diferente disso. O sistema brasileiro prevê a possibilidade de tentativa numa regra geral, não lá na parte especial em cada crime. Lá no artigo 14,
É a regra geral que vale, não as regras especiais lá da parte especial do Código Penal. Portanto, também está errada essa alternativa. E assim, nós examinamos nossas duas questões e eu queria me despedir de todos vocês. Um abraço a todos, firmes, vamos juntos. Nas próximas provas, estamos juntos e vamos passar. Avante para todos vocês, vamos que vamos e avante, avante!